Olá, canal Marceloísa Conte História novamente aqui. Hoje nós temos uma live com a pedagoga Marineuza Rocha, uma pessoa com uma história maravilhosa. Ela tem uma larga experiência em trabalhar com jovens em instituições filantrópicas da Baixada Santista. Eu quero, antes de chamar a Marineuza, agradecer aos inscritos no canal e agradecer aos que colocam like e os que têm compartilhado com os amigos. Eu acredito que o nosso conteúdo, neste momento tão trágico, né, da nossa história, da saúde pública brasileira, ele tem uma importância, porque ele leva esperança, exemplificação, né? Ele mostra às pessoas várias possibilidades para elas também valorizarem a própria história e reescreverem aqueles capítulos que ainda estão por ocorrer, né? Eu agora vou chamar a Marineuza para nosso bate-papo. Marineuza, agora vamos aguardar que ela responda. Enquanto isso, colocar que eu tenho algumas similaridades com a Marineuza. Marineuza. Entrei. Que delícia! Que Tudo bem, Márcia? Quanto tempo? Não, saudades. Eu ia começar a falar das nossas afinidades, porque você também é dona de casa como eu, você também é mãe como eu, pedagoga como eu, né? E estamos enfrentando esse momento, Marineuza. Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus, em paz, né? Em casa, né? Atualmente, temporariamente fora de serviço, mas trabalhando bastante, inclusive, em casa. Mas faz parte, né? Bem, hoje eu terminei o faxinão, meu marido falou, você não vai conseguir fazer a live. Eu falei, vou sim, claro que eu vou. Vai. Tá certo. Você está vacinada? Não entendi. Você foi vacinada já? Ah, sim, primeira dose. Fui. Graças a Deus, né? A expectativa é o filho, né? Que ainda não tomou a primeira, mas a filha já tomou, então tá todo mundo no início aí. Que bom. Eu estava vendo aqui as perdas no Brasil, que são terríveis, né? E mais um professor, né, que nós perdemos da instituição que eu trabalhei. Sim, e sim. todos os dias isso ocorrendo, né? Então a gente fica assim, são muitos amigos, muitos parentes dos amigos, né? Verdade. E das redes sociais que a gente vai acompanhando, né? Mas enfim, o que eu estava dizendo antes, né, quando você entrou, a gente também tem que encontrar aqui nesse canal uma alegria, porque apesar de todas essas situações trágicas, né, as pessoas também têm que valorizar as histórias, tanto dos que foram quanto dos que estão aqui, né? E a gente vai continuar a escrever, a gente tem que fazer isso ir à frente, né? Tá certo. E a alegria pode fazer parte, né? Marineuza, conta um pouco a sua história para o nosso público. Conta um pouco da sua história. Ai, meu Deus. Ai, a minha história. Olha, considerando que é uma história, eu vou bem lá atrás, né? Tá. A questão de eu ser pedagoga hoje, talvez tenha muito a ver com algo que lá atrás aconteceu e que eu não tinha me dado conta. Quando eu tinha aí os meus 12, 13 anos, acredito eu, por uma necessidade, né? Porque os meus maiores pedagogos foram os meus pais, e são, né, ainda. E isso a gente leva para a vida, independente de qualquer situação, né? E lá atrás, por uma necessidade e pela fator idade, não poderia estar trabalhando, mas eu adorava estar na escola o tempo inteiro. Então, eu estava, acho que no oitavo, era a oitava série, né, que falava, né, oitava série, eu estudava, estava indo para o período noturno, naquele ano que não teria a série que eu estava fazendo no período diurno. E, por uma necessidade também, eu tinha que ficar mais tempo na escola. E eis que a diretora, né, que era a vice-diretora, foi uma das minhas professoras lá no quarta série. Eu estou meio atrapalhada com essa questão de série, porque hoje, né, a gente fala de forma diferente. Muda tudo, né? A minha época, a nossa época é outra. E naquele período, essa professora Lucinda, nossa, não esqueço nunca, ela chegou para mim e falou assim, Marineuza, você
fica tanto nessa biblioteca, o que que você tanto faz aí? Olha, estou precisando de alguém que tome conta dos livros, que anote, né? Porque tinha um livro chamado Livro Tombo. Eu não sei se hoje tem essa forma de falar, né? Esse título do livro. Eu tinha que anotar tudo, não tinha computador, não tinha nada disso. Então, os livros que chegavam do Estado, eu tinha que anotar tudo. Então, essa era a minha missão, anotar tudo, colocar tudo bonitinho lá como é que se diz? Sim, Nas prateleiras e tudo mais. E eu fazia isso com um gosto, assim, fenomenal. E aquele cheirinho, né, de coisa nova, de livros, tudo me encantava. uhum. Aí eu comecei nesse ponto. E naquela época, a maioria das vezes, porque assim, como eu ia para o período noturno, então eu fazia esse trabalho à tarde, trabalhava 4 horinhas, era trabalho, não deixava de ser, porque além de eu gostar, eu ainda ganhava um pouquinho da APM, né? Era a APM que você falava, não sei Sim, se eu lembro. tem ainda, né? E eu ganhava alguma coisa. Né? Contribuição mensal, né, que você fazia. Isso, exatamente. Então eu dava a minha contribuição e recebia a minha também. E isso para mim foi muito prazeroso, ao mesmo tempo que eu podia ajudar em casa com alguma coisinha, né? Porque sempre fui de uma família humilde, que eu tenho, assim, a minha raiz eu fico encantada até de falar, eu gosto de falar disso, porque meus pais, apesar deles não terem tido a oportunidade, que graças a Deus eu tive, que eles, dentro da humildade deles, da simplicidade deles, eles conseguiram dar para mim, para os meus irmãos, então, assim, eu preciso falar que eles foram o meu tudo, né? Minha mãe é meu tudo hoje, porque minha mãe, graças a Deus, ainda está aqui, né, entre nós e tudo mais. E muito... Com ela, né? Eu vejo no Facebook você em muitas Sim. fotos com ela. Ela é minha gracinha, né? A avó, que meus filhos pediram a Deus, que os meus sobrinhos pediram a Deus, e a mãe, que assim, eu tenho um orgulho enorme de saber que ela está aqui, que foi ela que me propiciou tudo isso, né? Em questão de estudo, em questão de não desistir disso. Embora ela não tivesse tido a oportunidade, ela nunca deixou de saber que aquilo era importante para os filhos dela, né? Então ela corria atrás. Faltar escola? Nunca. Não podia faltar. Se tivesse alguma greve, alguma coisa, não teria. Caso contrário, não sei o que é faltar à escola, né? Aquela coisa. Por quê? Porque a minha mãe, aquele compromisso dela sempre foi tudo de bom. Então, como eu estava falando, eu comecei na escola fazendo esses registros, né, dos livros que chegavam. E no período da tarde, às vezes eu ia à tarde e ficava até o período noturno para estudar. Às vezes eu ia de manhã, voltava para casa e voltava à noite para a escola. Então, assim, nesse meio tempo, jovens, crianças iam lá para poder, na hora do recreio, né, que eles tinham um intervalo, então eles podiam ir lá. Poderiam levar livros se quisessem, eu tinha que anotar, então eu tinha toda uma responsabilidade com 12, 13 anos, que para mim era encantadora, eu me sentia, né, a top. Mas assim, no sentido de gostar de estar, né, de estar lidando com aquela situação. E como eu gostava muito de estudar, então, assim, tudo para mim fazia sentido. E eu me lembro que tinham 2 jovenzinhos, devia ter 9, 10 anos, eram irmãos, né? E os nomes deles jamais esqueci, que era Gustavo e Patrícia. E esses 2 jovenzinhos, eles estavam sempre na biblioteca. E eles liam, e eles ficavam assim, mas o que eu vou ler agora? Você sabe me dizer o que eu posso ler agora? E assim, eu também não tinha conhecimento de nada. Então eu pegava um livro, olha, eu acho que esse daqui deve ser bom, né? O que você gostaria? E eu tinha as divisões, né? O que era mais assim, história, o que era história em quadrinho, o que era livro mais didático. E aí eu dividia do meu jeito, né? Do jeito que eu achava que poderia ser importante para eles. E eles... Eu criava. A minha cabeça era uma coisa de louco. E aí, esses jovens, eles sempre me chamavam muita atenção, né? E eles estavam ali todos os dias, eles eram constantes, não era aquele que ia lá um dia, aparecia daqui a um tempo ou não aparecia mais, né? Então isso foi me dando gosto por tudo isso. E menina, quando chegou naquela biblioteca um livro desta grossura, que eu olhei, eu falei, nossa, mas será que eu consigo ler? Eu não tinha aquela coisa de ler, eu particularmente, se eu disser para você que eu era aquela dada a ler, não era, eu gostava de tirinhas, eu gostava de revistinha da Mônica, coisas assim. E de repente eu me vi diante de um livro de Dante.
A Divina Comédia. Eu falei, o quê? O que é isso? Eu nunca E que esse ano é comemorada, esse ano estão comemorando Dante aqui. É, Ah, legal. Ah, é é, Itália, né? Então. E aí, é. o que que acontece? Eu comecei a ler e comecei a ler, eu não cheguei a concluir. Depois eu vi sinopse, aquelas coisas todas naquela época, e eu vi que tinha muito detalhe, né? Então, e assim, aquela história, aquele poema, aquela narrativa onde o próprio autor, ele era um personagem principal, aquilo ali para mim era de louco, né? Falei, vai do inferno ao paraíso. E esse do inferno ao paraíso, quando ele chega no paraíso, né? É, é, é assim, eu consigo hoje ver esse momento, né? Em Dante, atual. Porque é bem isso, as pessoas, Foi uma elas descoberta, Marineusa? Foi uma descoberta, um mundo que se abriu para você? foi, naquele momento foi. E assim, quando você me convidou para essa live, eu fui processando uma série de coisas. Eu falei, meu Deus, você sabe que eu fiquei meio tensa, né? Então, eu falei, meu Deus, Você fez uma anamnese, né? Você começou a recordar. gente, eu fui processando e passou um filme, uma coisa que foi meio louca. Eu falei, peraí, eu tenho um início e eu jamais poderia imaginar que, de repente, não sei se foi isso, mas isso daí abriu uma porta, abriu um caminho para que eu tivesse esse acesso, para que, de repente, esse gostar de estar com jovens, com crianças, se isso Sim, tinha alguma coisa a ver, porque até então, depois disso, eu fui trabalhar em outras áreas que não tinham nada a ver, sabe? E sim. hoje é outro momento, né? Mas assim, foi uma época maravilhosa, maravilhosa. Mas quais foram essas outras áreas que você trabalhou? Porque por exemplo, trabalhei em papelaria, eu trabalhei em Ah, tudo antes de ir para a educação, trabalhei em muita coisa. sim. Então, quando eu estava na escola, eu tinha uma professora de biologia, ciências, e ela era, assim, demais, né? Hoje Sim, ela não está mais entre nós, né? Já está em é, outra dimensão, né? Mas foi uma sim. pessoa que, nossa, admirável, né? Cida Franco, minha professora, e ela tinha dois consultórios. Ela era dentista também. E nesses Ah, dois consultórios, ela precisava de alguém que tivesse a responsabilidade de receber os pacientes, de agendar disso, daquilo, uma série de coisas, né? E inicialmente ela pensou na minha irmã, né? A minha irmã, ela é mais velha que eu, pouco tempo, e ela convidou a minha irmã para um dos consultórios. E a minha irmã começou a trabalhar lá. Tempos sim. depois, ela viu que eu estava ali naquela coisa da escola e que estava atuante e tal, me chamou, perguntou se eu gostaria. Eu falei, ai, mas eu posso, porque até então aquela coisa de não pode registrar, estava Sim, para 14, 15 anos, tinha todo sim. um cunho aí legal, né? Aí eu falei, eu quero tentar. Falei com os meus pais, falei, bom, eu vou ficar de perto de casa, porque era um consultório perto de casa, e minha irmã ia para o outro, que era em Santos, né? Eu trabalharia em Santos, ela em Santos. E minha filha, aí a coisa foi fluindo. E aí eu fui trabalhar no consultório, trabalhei com ela 5 anos, né? 5 anos da minha vida. Foi um processo bastante gostoso, porque imagine você que eu queria fazer odontologia, né? Então, assim, Influenciada por aquele trabalho, né, e- que vocês fazem. Isso, isso. E não obstante, naquela época, FUVEST, né? Prestei FUVEST. Então, tinham duas etapas, né? Tinha a primeira etapa, depois a segunda etapa, mas eu estava no segundo Sim. ano do colegial, né? Ensino médio, era colegial. É. E eu não poderia, mesmo que eu passasse da segunda fase, eu não poderia fazer a faculdade. Era uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que acontecia. E eu passei na primeira fase. Eu falei, então não vou nem tentar a segunda, porque se eu passar, eu vou ficar, sabe? Você não Então, vai assim, eu poder se matricular. não poderia. E assim, tinha que ter uma pontuação, tipo, um terço na primeira fase para passar para a segunda, um terço da pontuação. E eu tive exatamente um terço. Foi assim, ali na linha. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, José? Né? Mas, É. assim, acabei meio que desistindo, surgiram outras oportunidades, e eu falei, bom, agora é a hora de eu sair do consultório e procurar outros Sim. horizontes, né? E fui. Lá fui eu. Meu próximo horizonte, menina.
Contabilidade. Eu comecei, na verdade, eu tinha terminado, aí eu terminei o ensino médio, colegial, na época, que é o ensino médio hoje, concluí e tive a oportunidade de fazer técnico em processamento de dados. Era uma moda, não é? Todo mundo fazia. E aí eu fiz, né, o curso todo, concluí, só que assim, daquele momento, tudo que eu gostava do técnico em processamento de dados era contabilidade, a parte de organização e métodos, né, que era uma outra disciplina que nós tínhamos, né, e eu me envolvi muito com isso. E surgiu a oportunidade para eu trabalhar, e eu comecei a mandar currículo, né, tem esse detalhe. Só que assim, eu nunca focava, eu não dava enfoque para o técnico, porque eu não gostava dessa coisa de computador. Eu fazia porque eu tinha que ter o curso, eu tinha que passar, eu tinha que concluir, mas o meu amor, assim, era mais voltado para essa questão da contabilidade e tudo mais. Sim. Aí fui trabalhar numa contabilidade, né? Inclusive, esses dias, a minha ex-chefe entrou em contato comigo, hoje ela mora também no exterior, né? Ela estava na França, parece que ela está em Portugal agora, e conversei com ela, né? Ainda falei para ela, você também faz parte da minha história, porque ela simplesmente me deu uma oportunidade ímpar, me ensinou tudo que eu sabia da parte de contabilidade, foi ela que me ensinou, foi o grupo, a equipe que estava lá que me ensinou. Então, assim, parti para a contabilidade. Neuza, tudo que a gente aprende é tão útil para a nossa vida, né? Não tem nenhum coisa que ocupe espaço, né? Tudo é importante, a gente, em algum momento, a gente reutiliza, né? Com certeza. E, assim, a gente dá um ressignificado para aquilo, né? Porque o que eu aprendi no escritório, eu levei adiante. Por quê? Porque aí é que vem todo um outro trajeto, né? Eu também trabalhei lá há 5 anos, eu sou a menina de 5 anos, a mulher de 5 anos. E foi nesse período, eu casei, eu tive minha filha, e minha filha, ela tá aí na live, que eu vi que ela entrou. Então, eu tive a minha filha nesse período, e eu acabava levando a minha filha para o escritório também, né? Então, o pessoal adorava. Então, assim, eu tive essa... Técnico em contabilidade? Você chegou a fazer o técnico em contabilidade? Não fiz. Não, o técnico em contabilidade não. Mas aí foi o momento que eu resolvi. Quando eu entrei na contabilidade, aí eu casei, aquela coisa toda, eu fiquei naquelas... eu acredito que eu possa, porque eu mexia muito com a questão de departamento pessoal. Então, eu fazia folha de pagamento. E assim, não pense você que era sistema pronto, que você tinha toda uma organização via informatizada, não era. Era tudo datilografado, né? Então, assim, eu e uma outra amiga, nós fazíamos 1.500 olerites datilografados por mês. Época de 13º era uma loucura. Então, a gente tinha que datilografar tudo, tinha que calcular tudo à mão, né? Era muito doido isso e muito gostoso. Tinha que virar manivela ainda, isso, né? A manivela. Bem isso. A minha filha diz, minha eterna professora de DP, porque, assim, muita coisa ela aprendeu também comigo, né? Então, assim, é muito legal isso, porque eu levei isso para a vida. Eu lembro de muitas coisas, porque eu também, antes de ir para pedagogia, fiz muitos trabalhos no escritório e tal. E você vai falando, eu vou me identificando, assim, cada um que vem para a live, é incrível, parece que eu me identifico com todo mundo, porque alguém tem um ponto que é muito parecido, né? Muito interessante. É verdade. E aí foi isso. Depois, né, para o seu trabalho futuro, tudo isso foi muito importante, porque você sabia a perspectiva que trabalhava naquela área, o que ela ia sentir, o que ela ia precisar. Exatamente. E tanto é que eu fiz isso, você perguntou, né, se eu tive vontade de fazer uma graduação voltada para a contabilidade. Não só tive, como eu prestei vestibular, passei em ciências contábeis, só que assim, no dia que eu soube que eu passei, porque eu tive que ir na faculdade, foi na Unisantos também, no dia que eu passei e que eu vi o resultado lá, foi o mesmo dia que eu tive a graça de receber o resultado da minha gravidez, da minha filha.
Então, assim, eu falei, não, é tudo ou nada. Ou eu estudo, ou eu vou ser mãe. E eu queria ser mãe, porque eu tinha o trabalho. E, assim, era tudo um momento. Para mim, era tudo muito louco. E como tudo dependia de mim, do meu marido e tudo mais, tudo em questão de estudo, que meus pais puderam me dar enquanto oportunidade, eles me deram. O que eu tinha que pagar para obter aquilo que eu queria era comigo. Então, eu precisava priorizar, né? E aí, naquele momento, eu priorizei ser mãe, né? Então, foram vários momentos. Passei, fiquei chateada, falei, ai, poxa, não vou fazer, vou começar para quê? Eu estava iniciando uma gestação. Não, então, assim, era tudo que eu queria. Eu queria ser mãe, e ser mãe, para mim, naquele momento, era mais importante. Eu admiro as mulheres que fazem essa priorização, porque eu não tive coragem. E sabe o que me arrependi muito? Quando eu conheci a Neide Pilege, que a Neide Pilege... a Neide é minha amiga do coração. Maravilhosa. Quando a Neide também teve os filhos, ela fez essa priorização, né? Depois ela voltou para o trabalho, depois que eles cresceram. Mas eu me lembro bem disso, da Neide falar, puxa, eu priorizei naquele momento, e não só ela, outras pessoas. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como eu fui egoísta, eu não tive essa sensibilidade na época. Então, eu admiro muito mulheres que fazem essa opção como você fez. Ah, obrigada. Não me arrependo. Podem, né? Que foi uma necessidade, mas olha, eu acho isso fantástico. Legal. Então, foi isso. E naquele momento, fui ser mãe, continuei na contabilidade. Fiquei lá, minha filha nasceu, eu na contabilidade. Pedi demissão, não quiseram me dar demissão. Né, não quiseram, e a chefe falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tentativa, espera todo esse processo, eu tive 4 meses, aí me deu férias, sabe aquele procedimento todo, e quando eu tinha que voltar, eu cheguei lá e falei assim, não, eu tenho que sair, eu preciso sair, não, vamos fazer mais um experimento, faz assim, eu levo tudo que é da contabilidade, levo o final de semana na tua casa, você faz tudo que tem que fazer na semana, ela não é boazinha, não chorava, não me dava trabalho. Não, tudo bem, mas eu acho que não é justo, não é certo, não, tudo bem. Sim. E o que aconteceu? Eu, de fato, eu fiz essa experiência uns 2 meses, 1 mês, 2 meses, eu não me lembro, certo? E a minha chefe me levava, toda a papelada, eu fazia, final de semana ela ia buscar, ou, sabe? O home office de hoje, né? É o home office de hoje. Isso, mas um home office humanizado. Porque, assim, humanizado no sentido de não existia a obrigatoriedade, ela poderia ter aceito meu pedido de demissão, eu ia sair perdendo algumas coisas porque eu pedi e não ela me mandou, né, me demitiu, e ainda assim ela preferiu experimentar, né. Aí depois dessa experiência eu falei assim, olha, desculpa, Nair, mas eu vou precisar sair, eu preciso priorizar a minha filha, porque a minha mãe naquela época teve um momento, né, cardíaco, e aí surgiu isso, e ela que ia tomar conta da minha filha, como sempre, ajudou, minha mãe sempre foi de abrir os braços e venham netos, e vai ser no meu ritmo, mas eu dou um jeito, sempre cuidando, sempre me ajudando, né, quem ela podia, mas ainda assim eu achei que eu tinha que parar. E aí eu parei, de fato, eu parei 1 ano e meio, 2 anos, só que esta minha chefe, né, eu vou dizer, se ela me assistir aí depois, ela vai saber disso, ela me procurou, porque assim, a administração, na verdade, era uma contabilidade, mas era administração também de condomínios. De vez em quando eu precisava fazer reuniões de condôminos, aquela coisa toda, e ela me solicitava para ir fazer reuniões, tipo sábado ou domingo, e eu ia, tranquilo. Aí, época de pico, né, de folha de pagamento, dá para você vir, tais dias, tal. Eu ia, ajudava, fazia, mas sem um vínculo empregatício novamente. Então, eu fazia algumas coisas pontuais, né? Então, assim, a gente nunca teve essa coisa de desvincular. E quando eu te falei agora há pouco que eu até, de repente, me senti lisonjeada, que ela apareceu na minha vida de novo há pouco tempo, logo depois que eu falei com você, falei, meu Deus, 2 pessoas que eu não vejo há muito tempo e de repente estão em outro país e estão chegando e estão de volta na minha vida, né? De alguma forma, não importa essa coisa de estar junto, né? O físico, mas só essa conexão, porque eu acho que isso é muito importante, né? E ela, eu não vejo minha filha vai fazer 30 anos, né?
Então, eu não a vejo há 28 aproximado, 27, né? E de Mas repente você ela se... dela, né? O seu trabalho, a Uhum. sua dedicação, né? O seu exemplo de compromisso, Sim. ela guardou na memória, né? Ah, e eu também, né? Porque eu guardei bastante esse fato dela ser a pessoa que ela é. Então, assim, na minha vida, eu tive e tenho muitas pessoas que entraram, saíram, mas, assim, não apagaram. E elas Sim. voltam, né? Como os meus colegas de trabalho, pessoal da equipe, por onde eu passei, sempre tem alguém que retorna de alguma forma, né? Então, é muito, muito como é que eu posso dizer? É maravilhoso. Eu não tenho outro Sim. adjetivo, né? É muito bom mesmo. E como você foi para a Então, pedagogia? ai, menina, aí é outra história. Como eu te falei, eu vinha fazendo, eu entrei, teve a contabilidade para ver que nada fica para trás, né? É uma coisa Sim, que sim. vai levando a outra. E num dado momento, onde eu morava, né, até recentemente, tem uma associação de bairro. Nessa associação de bairro, tinha uma pessoa responsável ali que precisava sempre de alguém para dar aula de quê? Uma informática, datilografia. Eis que a Marineusa datilografava como ninguém, porque eu trabalhei em escritório e tudo meu era ali, né, datilografado. Então, fui dar aula de datilografia nesse local lá, né? E era associação de bairro, então não se cobrava nada das pessoas. Eu ia uma vez por semana, uma coisa muito assim, para ajudar. Na Sim. verdade, não era para ganhar em cima. E aí, o que que acontece? Desse período, outra pessoa que também fazia parte dessa associação falou para mim assim, olha, numa instituição, né, da qual eu faço parte, sou um dos diretores, nós estamos precisando de alguém para fazer esse trabalho que você, como é que se diz? Que você executa aqui. A minha irmã está dizendo que eu entreguei minha idade. Velhinha, gente, sou. Mas assim, e aí eu fui para essa instituição para dar aula de datilografia, mas eles queriam também que eu desse alguma coisa voltado para a questão de departamento pessoal, para que aqueles jovens que iam buscar a instituição tivessem uma noção prévia de como seria caso eles entrassem na instituição, se eles fossem trabalhar, etc. E aí eu tinha o conhecimento, eu sabia o que era uma folha de pagamento, eu sabia como fazer os cálculos, sabia e sei ainda como fazer os cálculos, o que a pessoa ganharia, quanto, se pedisse demissão, se fosse demitido. Então, assim, eu comecei a trabalhar, dando aula de datilografia e o básico do básico sobre departamento pessoal, né? E assim começou. E eu estava dentro da instituição, já. Isso foi em começo de 99. Esse período já foi em 99. Quando já foi era um nesse trabalho período... filantrópico, né, Marineusa? Esse era um trabalho Sim, filantrópico. sim, sim. Só que aí lá eu já ganhava alguma coisinha nessas minhas aulas que eu dava, né? E aí eu, né, tinha uma máquina em casa, né? E aí ficava lá pensando como é que eu poderia dar essa aula de datilografia. Menina, eu vedava todas as letrinhas e fazia os jovens assimilarem A, S, T, F, G, C, C, D, L, K, J, H, todas as letrinhas. E aí eu falava para eles, não é que todos... Esquece nunca mais. Não, e eles não esquecem, porque assim, toda vez que eles entram em contato comigo por algum motivo, eles colocam uma maquininha, eles têm umas coisas assim meio engraçadas, né, de jogar para mim, olha, né, eu consigo ainda, tira um sarrinho, mas assim, eu sei que isso significa que tenha sido muito bom para eles, né, de alguma forma. E ali, de repente, surgiu a oportunidade. Tinha uma vaga para coordenação, só que, o que acontece? Para eu ser coordenadora, eu não tinha pedagogia. Eu não tinha. Eu simplesmente eu precisava ter, pelo menos iniciado, não para ser coordenadora. Ai, minha filha foi ali mesmo. Eu falei, não, agora é a hora de fazer algo.
e escolhi pedagogia. Embora alguns falassem assim, você tem jeito para psicologia, faz psicologia, por que pedagogia? Falei, não, eu quero, agora eu acredito que essa é a minha escolha, pedagogia é a minha escolha. E aí me matriculei, e aí prestei o vestibular, na época tinha essa coisa do vestibular também, prestei, passei, e entrei na Unisantos em 2000, então em fevereiro de 2000. Maravilhosa, né? Você fez parte, claro, todas as turmas são bacanas. 46ª, não esqueça. Especial, que turma. Muito especial, ainda mais com uma madrinha especial como você, né? Que olha, a escolha foi a dedo ali, não é a Márcia, foi a Márcia, muito legal. Entendeu? E aí, assim, eu fiz e comecei, aí, de repente, o meu chefe da instituição, ele disse o seguinte, olha, é o seguinte, eu já fiz essa proposta para outra professora, que está em sala de aula, mas eu gostaria de saber se você topa. Se você topar, uma vez que você já iniciou agora a faculdade, você não pode ser como coordenadora pedagógica, mas você pode entrar como uma coordenadora de curso, só para poder iniciar e lá na frente, né? E aí lá fui eu. Eu falei, eu tenho que conversar em casa, né? Porque aí eu teria, como eu ia duas vezes na semana, eu teria que ir todos os dias, já era uma outra história, tinha meus filhos, né? Porque aí eu já tinha o meu pequenininho também, pequenininho, que hoje já tem 25 anos, e eu tive que pensar. Mas o meu pensamento foi assim, dava para mim, foi... Você tinha que pensar em organizar o cotidiano, né? Como você organizar a família, trabalho, tudo, né? E, exatamente. Tinha que ter o que eu ia fazer com tudo aquilo em pouco tempo, né? Essas informações todas. E chegou de uma forma que eu adorei, e de repente, eu vou, não vou, não. Cheguei em casa, falei para o meu marido, olha, surgiu essa oportunidade, e aí o chefe falou assim para eu pensar. Tem outra professora que também ficou de dar resposta, ele falou com a outra, falou comigo, então quem chegar primeiro, ele falou assim, não sei por que você já não deu a resposta, porque não falou o que faria, queria. Eu falei, jura? Juro, dia seguinte estava eu lá, falei, eu quero, né? E em seguida a outra professora falou que gostaria, só que aí ele falou, não, agora a Marineuza já topou, então a Marineuza vai ficar. E ela tinha graduação e tudo mais. Mas assim, foi uma questão de... eu não demorei para dar resposta, né? E ela já demorou um pouquinho mais, mas foram coisas que foram acontecendo, né? Devagarinho. E aí eu fiquei nessa instituição por longos 16 anos, né? E que me fizeram muito bem, uma vida, né? Muitos jovens passaram ali por mim, né? Inclusive, assim, os meus filhos, né? Que eles sempre dizem, você é uma professora muito chata, não sei o quê, só que ao mesmo tempo que eu era mãe, eu era profissional, então misturar as coisas não podia, né? Meus sobrinhos também passaram pela instituição também, todos jovens naquela época tinham uma concepção de que eu vou entrar porque eu quero trabalhar, né? Sim. E, na verdade, assim, o trabalho é consequência de toda uma situação, de como eles procediam, de como, né? E esse contato com eles, essa fala deles, né, em relação a tudo isso, para mim era muito importante, porque ao mesmo tempo que tinha jovens que entravam ali e falavam, eu vim porque eu quero o melhor para mim, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar em casa, né? Tinha aqueles jovens que diziam assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque a minha mãe quer que eu venha aqui, porque ela diz que eu fico muito na rua. Então, assim, era uma coisa totalmente, sabe, fora não do contexto, porque o contexto é esse, né? Tem aqueles pais que não conseguem, eu não sei quais os motivos, mas cada um tem o seu motivo, né? Vamos dizer assim, de não querer o filho na rua, mas também não cuida do filho e quer jogar para alguém. Sabe aquela coisa de que, olha, toma que o filho é teu, né? E depois não dava mínima, não ia uma... Não tem um objetivo focado do trabalho, né? Exato. E outros tinham o objetivo de ocupar o tempo e tirar ele da rua, pronto. Bem isso. Mas, olha, eu tive enormes surpresas, enormes, né? Porque muitos jovens passaram ali com essa linguagem de que a minha mãe quis que eu viesse e eu não estava afim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Hoje, eles
voltam, e eu tenho contato com eles, né, por Facebook, Instagram, enfim, e eles falam, nossa, professora, que saudade, há quanto tempo, né? Então, assim, hoje eu sou quem eu sou porque tive alguém como você, e assim, não sou eu pessoa, eu Marineusa, eu tive e tenho no coração e tive essa equipe maravilhosa comigo o tempo inteiro, pessoas que eu tenho contato até hoje, nós temos um grupo dessas, hoje não mais, né? Porque nenhuma delas está na mesma instituição. Foi uma composição, né? Porque, assim, eu entendo quando você diz que não era Marineus, era aquela composição, aquele grupo formado, mas se esse grupo não tem uma pessoa à frente, né, que tem essa garra, essa crença de que a educação realmente faz a diferença, né? De que aqueles jovens precisam, né? Quer dizer, todo o teu percurso anterior te dava toda essa legitimidade para você poder falar para eles, né? Gente, esse é o caminho, vamos por aqui, então, você com certeza fez a diferença. É, verdade. E assim, eu não, em momento algum, eu me arrependo da forma como eu procedia, mesmo sendo chata, mesmo sendo puxando a orelha de muitos deles, enfim, e eles sabem disso, porque a nossa conversa, o nosso papo, quando nós temos o contato, é sempre esse, poxa, olha, como faz falta aquele período, né? Foi um momento da vida que eu era feliz e não sabia, sabe? Umas coisas assim, porque depois tornam-se pessoas grandes, né? Grandes no sentido de responsabilidade, muitos jovens casados, com filhos, e assim, eles têm essa dimensão, né? Sabe o quanto tudo isso foi importante para eles, né? E, assim, na minha história, de fato, esse período foi crucial. Foi uma escolha que foi marcante, que, para mim, diz a pessoa que eu sou hoje, diz a profissional que eu me tornei. Se nós fôssemos pensar em salário, né? Vamos pensar o professor enquanto salário, nós não faríamos nada com a alma. E tudo que eu sempre fiz, embora não devo, não posso ser hipócrita, né? Não é hipocrisia que está em jogo, muito pelo contrário, é o amor pelo trabalho que se faz dentro de uma instituição filantrópica, onde o cunho maior e as pessoas envolvidas, elas esperam muito de você, entendeu? Sim. Elas esperam muito de você. E, assim, a educação é tudo. Se nós não pensarmos que a educação é o máximo em tudo, independente da situação que ela esteja hoje, que o sistema esteja, nós não alcançamos absolutamente nada. Então, eu tenho que acreditar que, graças à educação, muitos jovens estão aí na vida de uma forma muito melhor, né? Porque isso é sumamente importante. Eles precisam entender isso, eles precisam estar engajados de uma forma que as pessoas acreditem nelas, né? Porque até hoje tem aquelas pessoas que dizem o seguinte... A formação que vocês proporcionavam tinha um impacto grande na vida deles, né? Sim, porque, veja bem, quando eles chegavam numa sala de aula e diziam assim, ai, a minha mãe disse que eu sou uma aborrecente. Sabe aquela história de sempre? Gente, não existe aborrecente. Eu posso falar com todas as letras. Eu sempre amei trabalhar com adolescentes. Embora eu tenha trabalhado também, antes da instituição, eu fiquei a partir daquela associação, eu fiquei como monitora comunitária de uma creche, trabalhando com crianças de 0 a 6 anos. E, para falar a verdade, entre 0 a 6 e 14 a 24, fugiu um pouquinho, Marineusa. Nós estamos com um problema na internet. Eu acho que eu vou pedir para você esperar um pouquinho para repetir. Você poderia repetir um pouquinho? Porque caiu a internet e não consegui escutar a última frase. Então, o que eu estava dizendo, tinha muitos jovens que falavam, eu estou aqui, mas a minha mãe diz que eu sou, meus pais falam que eu sou aborrecente. E assim, na minha concepção, realmente não existem aborrecentes. Na verdade, existem pessoas
que querem mostrar para o mundo que são capazes de algo e tem alguém dizendo, você é incapaz, você não pode, imagina, isso não é para você. E é isso que nós temos que coloca para trás. Então, eu via muito em alguns deles que existia esse puxão, ao contrário, dos próprios familiares, dos próprios pais. Enquanto que tinham uns que jogavam para frente, não, vai mesmo, tem mais é que ir, imagina, puxou a orelha, ela tem que puxar de novo. Ai, parabéns, Marinês, é isso mesmo, faz isso. E no final das contas, no momento que a gente fazia muito essa questão de formatura, de que estava iniciando para depois ir para o trabalho, né? Que isso acontecia, nossa, era assim, era abraço, era choro, era tudo e mais um pouco, porque eles falavam, o melhor momento da minha vida foi enquanto eu estive aí, né? Eu estive com vocês. E, assim, eu tenho que enaltecer que eu formei ali dentro, né? Nessa primeira instituição pela qual eu passei, porque foi uma equipe, assim, que não tem palavras, acreditava. É um grupo que acreditava e acredita na educação transformadora, porque se nós não acreditarmos nisso, simplesmente tudo vai por água abaixo. Eu lembro que você me convidou até para um encontro, né, dos jovens, que você fazia aquele encontro anual, né? Você convidava profissionais para conversarem. Maravilhoso, né? Assim, um trabalho assim, de alta qualidade, e a gente vê a compostura dos jovens, né? É uma coisa assim, faz falta esse curso, né? Porque hoje eu entendo que cada vez mais postergam a entrada do jovem no mercado de trabalho e dificultam do ponto de vista de legislação, porque dizem que os jovens precisam mais de juventude e tal, mas eu ainda sinto muita falta disso, porque eu, como você também, iniciei muito cedo, e eu vejo o quanto foi importante na nossa história de vida, né, esse compromisso, porque muitas vezes eu vejo hoje um jovem de 18 anos, 19, 20, que fica deitado no sofá ou jogando só no computador, e que parece que não posterga, né, a entrada no mercado de trabalho. Hoje nós estamos com a internet dando um trabalhinho pra gente, né? Tá travando aqui. Toda hora trava a nossa internet. Tá difícil. Mas eu acho que era muito importante essa formação, né, complementar. Eu acho que isso dava realmente uma nova perspectiva, como você disse, né? Quer dizer, porque ele podia se ver limitado no ambiente dele e não perceber que ele podia crescer. E ali você criava esse sonho nele, né? Que é preciso fazer as pessoas sonharem, né? Crescer. É verdade. E assim, é importante, porque a lei da aprendizagem, ela existe, né? Eu sou de uma época, olha eu de novo, e minha idade chegando, que nós tínhamos muito aquela questão... Bom, vamos partir do princípio de que tudo tem uma história envolvida, né? Então, quando os jovens chegavam em sala, a primeira coisa que eu falava era justamente isso. Existe uma história por trás deste momento, né? Esse momento é mas lá atrás, esse momento existiu de forma diferente. Então, assim, da mesma forma que eu acreditava e acredito ainda hoje nessa questão da aprendizagem, do ser aprendiz, de ter toda essa questão envolvida, onde as empresas são os nossos maiores colaboradores, independente, porque tem algo muito além do que cota a ser cumprida dentro da lei da aprendizagem, que formar esses jovens de uma forma onde eles tenham visibilidade, onde eles possam dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho, se preocuparam comigo dentro do meu desenvolvimento moral, meu desenvolvimento cognitivo, existe todo um processo nessa lei, né? Só que lá atrás também existiu uma necessidade, e foi uma necessidade que, olha, de quando vem esse trabalho com jovens, de uma forma diferenciada, com certeza, mas assim, na década de 60, né, vamos falar de história da educação, só que voltada para aprendizagem. Em 1960, aproximadamente, nessa década, teve um juiz de Costa Terra, se não me engano. Marineuza. Oi? Marineuza, está cortando muito. Você podia voltar à última frase, por favor? Sim. Como nós estamos falando um pouquinho da história, lá atrás, quando eu estava em sala com jovens, a primeira vez que eles entravam em sala, eu costumava dizer para eles, olha,
me apresentava e falava um pouquinho da história, como tudo surgiu. Então eu falava para eles, vocês estão aqui porque lá atrás teve alguém que acreditou, né? Então isso aconteceu lá na década de 60. Então na década de 60 teve um juiz de direito em São Carlos que ele, de repente, ele viu que tinham muitos jovens na rua e a ideia dele era resgatar aqueles jovens que estavam na rua e fazer um trabalho com eles. Não falava assim em aprendizagem, não falava assim em trabalhar, falava assim fazer um trabalho. Então, assim, é como se fosse um grupo onde eles iam trabalhar com eles essa questão de ética, o principal, para que o ser seja um ser humano de verdade e possa se sentir pertencente ao local dele, ao espaço dele. Então, ele e a esposa dele, que era pedagoga, não me lembro o nome, porque assim, é história e a gente vai buscando, né? E também em São Carlos, e aí eles criaram um grupo. E o primeiro grupo foi em 1962, ele demarcou e teve uma instituição de São Carlos que existe até hoje, né? Hoje com um cunho, né? Com foco para aprendizagem, mas na época era essa a vontade deles. E eles foram eles que trouxeram esse sistema, né? E dentro desse sistema, como todo e qualquer sistema, para propagar precisa ter uma visibilidade, a partir daí começaram a criar outras instituições filantrópicas com o mesmo cunho. E aí voltado para essa situação. Então, hoje, no Brasil, temos vários. Temos em São Paulo, em Santos, Guarujá, Praia Grande, Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos em todo lugar aí, nós temos uma instituição nesse porte que obedece, né, que é uma lei pelo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, né? Que tem que estar ali cadastrada, que tem que estar com tudo muito correto para que tenha aprendizes, né? Dentro da instituição. O jovem aprendiz. O jovem aprendiz, exatamente. Então, para você ver, não sei se todo mundo sabe que existiu essa tentativa lá atrás, né? Mas essa tentativa foi... E, assim, falar de educação não dá para não falar de história, né? E a história, ela é muito importante, porque foi a partir dela que tudo isso começou. E hoje a gente vê aí, né, jovens que passam pela aprendizagem, né, dos 14 aos 24 anos, porque essa é a faixa etária, essa é a idade, eles podem ter registro de carteira sim, eles têm, são assegurados, né, tudo direitinho, são assistidos pela instituição formadora, né, que é a certificadora. Então, assim, eles passam um período, para ser aprendiz, ele não pode ter vínculo mais que 2 anos na instituição, então, assim, tem contratos de 15 meses, enfim, faça esse contrato, é tudo uma coisa muito legal, legal da legalidade e legal para eles, porque é a questão do emprego envolvido, eles têm que ter, no mínimo, uma carga horária no trabalho, que a gente chama de parte prática, e a parte teórica, que é dentro da instituição formadora, né? Que é aquela que, de fato, vai estar ali com ele, que vai estar orientando, que orienta em referência ao trabalho, que faz avaliações do trabalho para saber se ele está, de fato, fazendo tudo correto, se não existe nenhuma inadaptação, porque isso é importante saber, né? Se o jovem está se adaptando à empresa, se eles estão bem ali, como é que eles estão procedendo, né? Tanto para o lado do jovem quanto o lado da empresa, né? Porque a empresa, ela tem esse contrato com a instituição. Então, assim, é algo muito, muito, sabe, interessante, né? Para quem não conhece esse ramo de atividade, esse momento e tudo mais, ser jovem aprendiz, para eles hoje, é algo muito importante mesmo. Poucas pedagogas vão para essa área, né? É que você, de uma certa maneira, já tinha entrado antes, né? Quer dizer, você já tinha a área de trabalho e a pedagogia veio para te auxiliar a consolidar esse trabalho, né? Agora, é bonito isso, e a gente vê que é uma área explorada, né? E talvez isso dê para você muito grande, porque você trabalhou toda a vida com jovens. E a grande dificuldade com a gente, quando você falou, eu não acredito em aborrecente, eu gosto de jovens. E eu já tive sérios problemas com os jovens, fui uma professora assim que
Tanto essa Nossa. felicidade com o ensino médio. Mas eu acho assim super bacana essa diversificação de áreas que o pedagogo pode trabalhar, né? Então, Uhum. a sua experiência ela é fundamental. Ela tem que ser muito divulgada, né? Porque poucos pedagogos têm essa sua formação, esse seu percurso e essa sua experiência, né? Ela é maravilhosa. Agora, Marineuza, Oi. esses jovens nas empresas, eles tinham que ficar ali no máximo 2 anos, né? Que você colocou. Mas No muitos máximo. eram contratados já como regulares depois ou não? Qual era a Ah, tá. Então, porcentagem? aí travou aqui um pouquinho. Oi, não entendi a pergunta. Por exemplo, os jovens estão ali, só podem ficar Ah, 2 anos como jovem aprendiz. Mas depois disso, a empresa. Existe alguma porcentagem assim, de número de jovens que depois as empresas colocavam no seu quadro regular de funcionários? Que eles passavam a fazer parte do corpo da empresa? sim, isso era normal. Sempre foi Ah, normal. E até na última instituição pela qual eu passei, isso é plenamente normal. Até porque, às vezes, o jovem, ele tem um destaque, né? Um desenvolvimento tão, assim, que a empresa, ela, para não perder aquele jovem, porque ela sabe que, se eu de repente, termina o contrato dele enquanto aprendiz, né? Porque a maioria dos contratos de 15 meses, né? Porque 15 meses era o tópico ali, né? E aí, de repente, perder aquele jovem porque ele vai procurar outro emprego, e aí, como ele aprendeu, e aí, ele, sabe? Não, então nós vamos segurar. Então, tinha jovens, e tem jovens, né? Ainda sei disso, que faz o seu período de 6, 7 meses na empresa, a empresa já resgata, fala, não, peraí, ele é muito bom, não vou ficar sem ele. Então, assim, a possibilidade desse jovem permanecer na empresa é estupenda, entendeu? Então, assim, isso já acontecia lá atrás, desde que eu iniciei, né, na instituição, a primeira instituição, eu já passei por 4 instituições ao longo, né, e, assim, todas elas aconteceu a mesma coisa. A empresa, lógico, tem que entrar em contato com a instituição, olha, gosto muito é, desse jovem e tudo mais, eu posso ficar com ele, como é que funciona? E aí, logicamente, ninguém vai impedir, vai travar aquele jovem, não, ele tem que ficar, não tem que ficar, vai ser desligado ali, vai pedir, vai para a empresa, vai ser feliz. Então, assim, isso uhum. é muito importante para ele. A gente não poderia jamais travar um momento de alçar o voo dele, né? Então, isso sempre foi muito legal. E é no que eu acredito, né? Quando a gente acredita naquilo que a gente faz e naquilo que a gente está vendo e ouvindo e realmente está acontecendo, isso é maravilhoso, isso é muito prazeroso, né? Enfim. Agora, Marinês, eu estava vendo lá no seu Facebook que você tem muita postagem de música, seu filho toca, né, se eu não me engano. Toca, inclusive. Alunos também de música, e da instituição vocês faziam muitas atividades com música. Qual a importância da música? Sim, Aí eu também vi você no Chorões Santista, também tem a ver com a minha juventude, que eu frequentei os Chorões quando sim, eu era sim. mocinha. Mas assim, conta um pouquinho pra gente de teu vínculo da tua família com música e a música E, também no seu trabalho. bom, o vínculo. No período que eu trabalhava na escola, na biblioteca, eu fazia parte de um grupo de música, na verdade, você já deve ter ouvido, de Santos. Eu era aluna do Antônio Manzioni, na Sim, época, sim. né, um grande mestre aí, faleceu Conhecido há pouco, né? recentemente, né, Recentemente. faleceu recentemente, e eu comecei a tocar violão, quer dizer, tocar, eu ia para as minhas aulas, aquela coisa toda, e eu comecei a gostar de música, né? Nesse meio tempo, eu fiquei, acho que até 80, não sei o tempo exato que eu estudei música, mas eu precisei sair. Porque quando eu entrei na contabilidade, minto, na contabilidade, porque depois da, da escola, trabalhei com a dentista. Só que com a dentista, ela me dava toda segunda-feira de manhã de folga, para onde eu ia para o Teatro Municipal para fazer a minha aula de violão, Certo. né? Então lá eu tive vários instrutores até chegar no Manzioni, que era o nosso
grande mestre lá. E aí, nesse período, quando eu fui para a contabilidade, eu vi a necessidade de parar. Eu tinha que parar, porque ou eu trabalhava integral, de segunda a sexta, e eu não tinha como ir dia de sábado, enfim. Ou então, eu ficava com violão, né? E eu tive que optar, e eu já estava mais velha, enfim, eu já estava com meus 17 anos para 18, e eu precisava saber o que realmente eu tinha que fazer, teria que fazer, porque eu precisava ajudar em casa, né? Então, a gente tem sempre uma questão envolvida, né? Priorizar, e cada momento, né, de realização é o momento que você tem que fazer o melhor. Aquele momento era o melhor que eu tinha, né, para fazer. Aí eu fui sair. Só que, quando eu entrei na instituição, surgiu essa questão de, poxa, a gente poderia trabalhar com uma questão musical, mas que tal contratar um professor de... Ó, menina, aquilo ali foi uma coisa de louco, foi uma maravilha, porque entrou uma professora de música, inclusive ela é pianista de Cubatão, né, da sinfonia, e ela foi tudo de bom ali, foi, trabalhou muito, época de formatura, os meninos cantavam, ela conseguia fazer coral, formar coral, tocava piano ali, e aí a música continuou na minha vida, né? Nós fazíamos algumas apresentações, né, com eles, e tudo foi instigando esse momento. Em seguida, veio um outro professor, que foi um professor, assim, maravilhoso também, que aí, como não era para a sala de aula, tinha um espaço para poder dar aula para a comunidade. E esse professor, ele veio agregar a instituição, não a equipe em si para a sala de aula, mas a instituição como um projeto a mais. Na verdade, foi isso. E aí, foi quando meu filho, eu falei, poxa, olha, vai ter aula lá, não sei o quê, você não quer fazer, quer tentar? Ele foi. E aí, ele foi aluno desse professor por alguns anos, né? Dentro da instituição, e nesse período ele também foi aprendiz, e aí foi tudo uma coisa assim, uma salada. Mas assim, na verdade, eu ainda, grávida dele, do meu filho, antes de tudo isso acontecer, eu tocava violão, e ao redor... Criança, né? A criança exatamente. Escuta. Ao redor ficava. Vou te dar a palavra já. Vai chegar um momento que eu vou fazer assim, tá? É quando começa 29, 28, 27, tá? Então, quando eu fizer isso, você já sabe que... Tá bom? Pode continuar. Tá bom. Então, aí, de repente, nesse momento, meu filho foi, né, fez parte... E quando eu tocava, né, voltando lá um pouquinho, eu tocava, tinha sempre os meus sobrinhos ao redor. E tem uma sobrinha que ela é cantora também, a Estela, que ela ficava, quando ela vinha passar férias e tudo, e nesse período que eu também estava grávida do meu filho, estava sempre ali, né? E eles falam que eu influenciei. Minha sobrinha diz que eu influenciei, né? Que ela cantasse, não sei se é verdade, mas eu acredito que assim, tem um pouquinho de tudo. E meu filho começou a tocar, e meu filho começou a tocar também, e aí ele, naquele período também, que ele estava, né, na instituição com esse professor, o professor veio a falecer, foi um choque muito grande, ele queria desistir de tudo, ele falou, não, agora acabou, não quero mais, mas aí veio um outro professor, que é meu amigo do peito, outro maestro, e eu falei, poxa, tenta, você quer conversar com meu filho? Meu filho topa, conversa com ele e tal, quem sabe ele, né, repense. Aí ele foi lá conversar com o professor, e aí tinha a Escola de Choro de Santos, e esse professor falou assim, não, olha, você não quer tocar 7 cordas, não sei o que e tal. Você que conseguiu envolver, meu filho entrou na escolinha de choro, Luizinho 7 cordas, aqui em Santos, e começou a tocar, nisso ele se envolveu com os músicos do choro, nós íamos uma vez por mês na casa de um grande amigo, cantor, né, para poder assistir às rodas de choro, né, nesse local, na casa dele, e ali meu filho ia tocando, bem assim, timidamente, uma música, outra, e ele foi se desenvolvendo até que minha filha foi. Aí, o grupo, e a coisa foi. Hoje ele toca choro, mas não está só com isso, né? Ele se viu na necessidade de trabalhar, partiu
chegou a fazer engenharia de petróleo, não chegou a entrar na área, de repente viu a necessidade, aí com essa pandemia a música deu uma parada, conseguiu um emprego voltado para a informática, está trabalhando com informática, hoje ele está trabalhando, inclusive. Só um momentinho, que caiu. Trabalhando com o quê? Informática. Ele, assim, da engenharia. Então, assim, todo mundo é eclético aqui, sabe? Em todos os sentidos. Bom, nossa. A gente vai. E a minha filha. Ficar na vida. A música tem um lugar na vida, né? Mesmo que não seja uma profissão principal. Mas é um braço da vida e pode continuar a vida inteira assim, né? Ele toca ele para poder fazer a live, tá ali, violão, né? Tudo direitinho. E assim, e a minha filha, né, que você conheceu também, conheceu na faculdade, pequenininha, ela fez administração, trabalha também nessa coisa da informática, enfim, tomou todo um rumo aí que se envolveram de fato, né? Eles são meus orgulhos, né? Minha filha, filho, família, minha família de fato é meu orgulho. Porque quando eu quis fazer a faculdade, quando eu quis fazer a faculdade, quando eu fui fazer a faculdade e eu passei, meu marido também prestou vestibular. Aí nós tínhamos uma dúvida, tinha que pagar, né? Pagar um é uma coisa, pagar dois é outra coisa, né? E não tinha, pode ter bolsa, conseguir bolsa, não dava. Aí ele falou assim, não, vai você, que você já está na área, para você é mais fácil, eu faço depois, porque ele tinha feito técnico comigo lá atrás. E ele era técnico em processamento de dados, né? Desde que ele se conhece por gente, desde os 15 anos. E aí ele não fez a faculdade naquele período, eu fiz, quando estava por concluir, ele entrou na faculdade, fez a dele, de administração voltada para a informática. Ele terminou em seguida, no ano seguinte, minha filha entrou, minha filha terminou, meu filho, um ano depois, meu filho entrou na engenharia, e todo mundo conseguiu aí, né, nesse processo. E família, né? Eu tenho uma grande admiração. Eu acompanho tudo pela distância, né? Pela xeretice ali no Facebook, a gente vai acompanhando esses anos todos. A gente vê que a sua família, realmente, você construiu uma família maravilhosa, né? Toda a dedicação sua e do seu marido, só tem frutos, e é um orgulho pessoal, né? Você saber que está nesse ambiente maravilhoso, né, Marineuza? Ô, Marineuza, a gente tem assunto para 10 anos, né? Menina, acho que nem comecei ainda, e eu estava preocupada. Foi maravilhoso, nossa, fluiu tão bem, né? Tem muita coisa ainda que poderia se falar, mas enfim, o tempo é limitado, né? Mas eu quero dizer para você, fiquei tão feliz quando você aceitou, né, o meu convite. E eu feliz por você lembrar. Eu vou fazer uma lista longa de pessoas e de acordo com o momento de cada um, uns podem, no momento não podem. Conversando, né? A vontade era chamar todo mundo ao mesmo tempo, mas eu também tenho meus afazeres de dona de casa, também não posso. Abandonei muito isso durante a vida, agora eu tenho que me dedicar um pouquinho mais. Então a gente vai colocando livro, no máximo 2 por semana, mas eu fiquei muito feliz quando você aceitou, sabe? Porque realmente eu sabia que você tinha muito a contribuir, e eu acho que é uma forma da gente registrar essas histórias de pessoas que fazem tanto pela educação, e muitas vezes a gente só fala dos grandes que estão na mídia, que publicam livros, pessoas, né? Mas, na verdade, a educação é feita pelo anonimato, no anonimato, é por aquelas pessoas que não estão na mídia e que realmente estão fazendo tudo acontecer dia a dia, né? Que os luminares nos mostram o caminho como faróis, mas quem faz, na verdade, é aquela gente que está ali no cotidiano e que tem que ter luz também sobre o seu trabalho e ter um registro dessa história, né? Eu acho que é um trabalho de história e educação que nós estamos fazendo aqui com esse... Exatamente, eu pensei nisso. É bem isso mesmo, Márcia. Mas, olha, me sinto, assim, lisonjeada mesmo de estar participando, de estar conversando com você. Nossa, passou um filme na minha cabeça para as nossas aulas. Nossa, é tudo muito louco, né? Muito gostoso de reviver
né? E Sim. assim, eu vou usar uma frase aqui que a minha irmã acabou de colocar. Ela pôs aqui, a arte cura e a educação salva. E é isso mesmo, né? Eu acho que quando a gente vive de uma forma intensa, tudo aquilo que a gente faz, ela flui, né, de uma maneira altamente positiva. E, logicamente, você acaba contagiando as outras pessoas. E é esse contágio que precisa acontecer nesse mundo, no Brasil principalmente, porque às vezes parece que as pessoas ficam, ah, mas eu tive que fazer dessa forma porque não deu, porque não sei o quê, porque a Sim. educação. Gente, desculpa, mas entre quatro paredes, dentro de uma sala de aula, o professor, ele é o dono da sala. Ele pode Sim. tudo de Sim. perfeito para fazer Verdade. acontecer, sabe? E às vezes tem aqueles que ficam assim, ai não, eu vou fazer aquilo porque aquilo é obrigatório. Tá, é Sim. obrigatório, mas assim, às vezes o aluno está te pedindo socorro. Sabe, o jovem está ali olhando para você de uma forma totalmente, não tem nada a ver com a biologia, com as ciências, com a física, ele não quer saber daquilo. A cabeça É um dele tem aspecto. outro plano, o aspecto humano. E o que eu sinto falta em alguns colegas de trabalho, né, é esse aspecto humano, né? Graças a Deus mesmo, eu trabalhei com pessoas que sempre tiveram esse aspecto humano envolvido na sua forma de trabalhar, né? E eu acreditei nisso, e isso para mim é maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar, e assim, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, trabalhei como trabalhei e tenho a oportunidade de trabalhar novamente, vou trabalhar acreditando naquilo que eu faço, acreditando que a educação é a única salvação do mundo, a única salvação do ser humano, porque infelizmente tem muitas pessoas que falam, mas não fazem. Então, assim, é Sim. essa questão da ação e reação. Eu tenho uma ação X, mas a reação para resolver aquele problema é totalmente contrária a um pensamento que pode te levar a algo melhor do que aquilo que se tem. E a gente precisa ter isso, a gente precisa fazer valer a pena tudo isso, esse esforço, né? Essa vontade de fazer acontecer, né? É um verdadeiro saber fazer, saber que aquilo existe de uma forma intensa e que você é capaz de fazer fluir, né? Então, é isso. E o jovem, a criança, o aluno, ele te ensina muito mais do que você ensina para ele, né? Você aprende com ele, sabe? Tantas coisas eu aprendi em sala de aula, Sim. tantas coisas eu aprendi rondando a instituição, passando ao lado, de repente ouvir alguma coisa que aquilo, nossa, eu nunca pensei nisso, nossa, isso, não é que ele tem razão. Meus filhos me ensinam tanto, 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 sabe? E eu, assim, muitas coisas, meus filhos falam assim, ah, mas você não ouve o que eu digo, né, mãe? Não é bem assim, é assim. Não, mas depois a gente para pensar, eu paro para pensar, não, realmente tem razão. Ah, não quer dar o braço a torcer? Mas às vezes a gente dá o braço a torcer. Eles têm razão É sempre, verdade. eles falam É. tudo. É muito legal. Legal. A gente aprende muito, né? É, Nossa, bom. nossa, você está fechando com uma bela. Sabe que você. Eu já notei isso desde a última live. Eu faço um roteiro, né, para Uhum. poder caminhar. E já desde a última live eu notei que a pessoa vem e faz o roteiro que eu tinha montado. É uma coisa assim muito. Tá passando Ah, sabe? É uma coisa assim, emocionante, porque você realmente ai, que bom. fechou. Eu ia te pedir para fechar justamente com uma mensagem daquilo que expressava para os jovens, né? E você Sim, realmente colocou isso. me Então, antecipei. Marinho, a gente fez. Não, mas foi maravilhoso, nem precisou. Ai, que bom. Ai, que bom. E olha que eu Olha, fiquei pensando, não sei nem o que dizer. Veio, simplesmente Marinho, veio. mas eu acho que isso acontece com todo mundo. As pessoas ficam pensando que não tem o que contar. Assim, o que será que eu fiz na minha vida aqui? Gente, as vidas são muito ricas. Todas as Uhum, pessoas merecem ter a sua vida contada, né? Porque quando é você verdade. começa a sentar e ver a pessoa olho no olho, você vê quanta emoção, quanta experiência, quanta riqueza, né? Marineusa, olha, eu te desejo tudo de bom para você, Ai, para o seu obrigada. marido, para sua mãezinha, tá? E para os seus futuros trabalhos, porque que Deus te abra mil caminhos daquilo que vai te realizar, vai te trazer prosperidade e felicidade pessoal.
Ai, muito obrigada, Márcia. Olha, foi um prazer enorme estar com você mais uma vez e que não seja a última, né? A gente, Que não se né, preocupe. a gente conversa, enfim, contato a gente não perde. E vou te dizer que, assim, realmente foi muito bom. Eu não imaginei que eu conseguisse, de repente, fazer esse momento acontecer, né? E foi muito tranquilo, como você mesma falou, né? Não foi, por mais o coração tivesse acelerado, né? Pensei o dia Uhum. inteiro, meu Deus, falei com a minha filha, ai, será que vai? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Cheguei a falar com você também antes. Mas assim, fluiu e eu estou muito tranquila e foi muito bom. E olha, muito obrigada mesmo por esse Muito momento. obrigada também. Tá bom? Eu Foi quero agradecer muito maravilhoso. a você e agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, tá? Que até a sogra do meu filho, a Maria Celeste, de Que Deus, que é legal. maravilhosa, a quem eu devo muito na vida, porque ela realmente é um anjo na vida do meu filho e, consequentemente, na minha vida também. Helenice Nossa. Lawrence que entrou, sua irmã, quer dizer, tanta gente, sua filha, quer dizer, nós tivemos essa alegria dessa companhia, não é? Hum. Agradecendo a todos que estão aqui presentes, né? Que fiquem todos muito bem, e especialmente a nossa querida Marineuza hoje, Ai, que é obrigada. a nossa joia. Então, um beijo para todo mundo. Ai, beijo, tchau.